Oi, minhas cheirosas, como vocês estão? Meu nome é Viviane Barreira, eu sou aquela poetisa e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre essa jaqueta aqui. Isso daqui na minha cara foi um surto que eu tive, que eu fui fazer tipo uma maquiagem artística pra fazer umas fotinhas pra jaqueta. Enfim. Ah, você cresce! Se você não assistiu o vídeo anterior, nesse vídeo eu conto toda a minha história com a banda Tokyo Hotel, que é a minha banda preferida desde os 11 anos de idade. Esse vídeo é inteiro em alemão, pra quem não sabe, eu falo alemão por conta do Tokyo Hotel, eu comecei a aprender por conta deles. E nesse vídeo, que tá aqui no card, eu conto toda a minha história com a banda, como eu comecei a falar alemão, e também conto como que começou a sementinha de fazer essa jaqueta aqui. Então, só pra contextualizar um pouquinho vocês, desde a época da faculdade, quando eu fiz o meu TCC, eu usei como tema naquela época a banda The Pretty Reckless, mas basicamente eu pego as letras de um artista e transformo essas letras numa peça de roupa. Então, essa jaqueta aqui foi inspirada na música When We Were Younger. Eu vou contar pra vocês como que eu faço a análise da letra e transformo uma música em uma peça vestível. Então vem comigo que a gente vai começar. Oi gente, eu tô nessa nova skin porque esse vídeo eu gravei meio que na pressa e eu não consegui falar todos os detalhes porque eu fiz esse vídeo sem roteiro, então tiveram coisas que passaram batidas, então eu vim aqui até com mais cabelo pra falar dessas coisinhas que eu deixei passar. Então, a primeira coisa que eu faço pra começar a contextualizar toda essa parte de análise de letra e tudo mais é entender a história do artista. Então eu pego referências da própria banda, assim, tipo, tanto de estilo dos integrantes, também o álbum da música em questão, por exemplo, essa música que eu fiz, o projeto da jaqueta, eu tirei do álbum 2001, que foi o lançamento mais recente deles, né? Então eu quis pegar um pouco dessa estética do álbum também. Então, por exemplo, a fotografia do álbum tem bastante ruído, que remete aos tempos lá de 2001, porque é uma homenagem que eles fizeram ao início da banda, né? Tanto que eles regravaram uma das músicas mais famosas deles, não é? Então, a partir da estética da banda, da estética do álbum, da música em si, eu fui montando o moodboard, que é esse que tá passando aqui na tela pra vocês. E a partir disso, eu faço uma peça totalmente personalizada. Bom, então basicamente eu pego alguns elementos que são falados na música e eu traduzo isso para tecidos, para cores, para o design, para a função daquela peça, né? Então, no caso dessa jaqueta, vamos começar pela letra. Eu já vou ler a letra para vocês traduzindo, pra gente não ter que traduzir e pular essa parte. Mas traduzindo a letra, então. Nós tínhamos os mesmos sonhos. Ninguém viu o que nós podíamos ver. Nós éramos mais jovens. A vida em preto e branco se tornou colorida e brilhante. Eu acho que essa parte é bastante clara. Eu estive vivendo dessa forma. Eu estive amando dessa forma. Tudo que eu sempre quis foi algo real e honesto. Como esses são valores que eu também trago pra minha vida, eu quis colocar muita ênfase nessa parte da música porque eu acho que esse é um dos versos que eu mais gosto. Até porque, assim, desde sempre, pra mim o Tokyo Hotel sempre transpareceu muito isso de ser uma banda muito real e honesta, sabe? Você não vê eles, tipo, despirocando, ficando louco por aí. Assim, eles ficaram famosos muito pequenos, né? Então, isso, tipo assim, eu tenho muito orgulho das pessoas que eles se tornaram. E se um dia eu descobrir que isso tudo é mentira, eu vou ficar muito chateada. Eu estou viajando dessa forma. Às vezes eu perco a minha cabeça. Isso não é nada do que eu quis, mas tinha que acontecer. Cara, nessa parte de perder a cabeça, eu pensei, cara, como que a gente pode fazer isso de uma forma que dê pra vestir? Então, a ideia, por exemplo, nessa parte de perder a cabeça, eu fiz aqui um gorro, que é a parte que vai na cabeça, justamente, e o gorro é removível. Eu vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Agora a gente chega no refrão, que ele diz: porque algumas coisas nunca mudam. Nós nos sentimos fora de lugar. Os nossos corações ainda batem da mesma forma, de Berlim para Los Angeles. Essa parte de se sentir fora do lugar, a minha ideia, inicialmente, era fazer uma jaqueta que fosse oversize, pra ela estar sempre se movendo e sempre fora de lugar, sabe? A parte de Berlim para Los Angeles eu também achei importante frisar na jaqueta, tanto que eu coloquei esses patches. Então, de Berlim para Los Angeles. Os corações que batem da mesma forma, eu coloquei na parte das costas. Então, eu também coloquei um patch de coração aqui. Ainda no refrão, ele continua: nós estamos embaixo das mesmas estrelas, assim como quando éramos mais jovens. As estrelas, como a gente tá embaixo das estrelas, eu coloquei aqui no gorro. Tudo isso eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês, é só pra explicar como que eu traduzi isso pra uma jaqueta. Aí a música continua: nos mudando e olhando pra trás, segurando o que nós temos
e o oceano está entre nós. Então, eu tentei representar o oceano através dessas ondas aqui. Então, eu quis fazer, tipo, como se fosse uma simulação do formato das ondas do mar. Aqui no gorro eu coloquei o nome da música também. Eu estou olhando para o céu, vendo os anos passar, como as cores das folhas vão mudando nas ruas. E a partir daí ele repete algumas partes, né? Ele repete o refrão, lá, lá, lá. Enfim. Bom, e é claro que na hora da elaboração do croquis, é a hora de soltar a criatividade. E existem muitas coisas subjetivas, né? Como que você interpreta aquela letra, como que você traduziria isso para um material, para uma funcionalidade, para uma cor. E, ou seja, a mesma letra pode ter, tipo, diferentes modelos e de cada pessoa interpretaria de uma forma, sabe? E é claro que também durante a elaboração do croquis também vocês vão ver que não dá pra usar tudo o que é dito na música. Tem músicas que tem muitos elementos, tem músicas que você às vezes tem que penar um pouco pra extrair alguma coisa pra poder usar, mas em músicas que tem muito elemento não vai dar pra usar tudo, mas usando algumas referências dá pra fazer uma coisa bem legal, bem exclusiva. Esse foi o primeiro croquis que eu desenvolvi. Vou trazer aqui mais pertinho pra vocês verem, tá? Bom, então a ideia inicial era fazer o lado colorido com o tecido, o lado preto e branco com outro tipo de tecido e também fazer o gorro com outro tipo de tecido. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu no meio desse processo. Na hora de comprar os tecidos, realmente foi um pouco de desafio, né? Pra quem tá acostumado com o São Paulo, com a Rua Jolie, com o Brás, com o Bom Retiro, que tem sempre muita opção de aviamento, de tecidos de forma geral. Chegar em Lisboa, que é uma cidade com uma dimensão completamente diferente de São Paulo, que é muito menor, você vê que eles têm uma quantidade de lojas muito menor. As lojas grandes aqui são pequenas comparadas com a quantidade de coisa que a gente tem em São Paulo. Então, muitos dos materiais eu também precisei comprar pela internet. Como eu falei, o tecido do gorro e da parte do corpo colorido seriam tecidos diferentes. Eu vou colocar aqui uma foto. Eu ia usar esse tecido de paetê pra parte do corpo, mas quando esse tecido chegou, porque eu comprei pela internet, quando ele chegou, eu descobri que a qualidade do tecido não era boa. Então eu não quis usar, porque eu achei que isso ia, tipo, desvalorizar o trabalho, entendeu? E depois eu também achei que não ia combinar com as pedras, enfim. Aí eu acabei usando o tecido que inicialmente eu iria usar somente para o gorro, para a parte do corpo inteiro. E ficou bom, depois eu inventei outra coisa pro gorro e ficou legal, gente. É sobre isso. Ainda falando dos materiais, né, como eu falei, eu queria colocar ênfase na parte do escrito Berlim, Los Angeles, a seta também indicando de Berlim para Los Angeles, e também o coração. Tudo isso daí eu gosto também de fazer essas representações também usando patch, é um dos materiais que eu mais gosto de usar. Porém, esse material em São Paulo, você encontra assim, baratérrimo. Gente, aqui na Europa eu paguei assim uma fortuna. Uma fortuna mesmo. Bom, gente, essa parte eu falei sobre a mudança do croquis, né? Tipo, porque a gente, na hora de comprar os materiais, a gente tem que considerar também a oferta do mercado. Porque às vezes você imagina um tecido, às vezes você imagina um aviamento, e na hora de comprar você não vai encontrar ele disponível, né? Como eu tô em outro país, assim, enfim, outra realidade, pra mim isso foi um desafio, como eu mencionei. Às vezes a gente precisa modificar o croquis e tá tudo bem também, gente. A gente inventa outras coisas e segue o baile, né? Berlim, se você tá falando, mas gente, mas a jaqueta tá inteira em inglês, por que que Berlim tá escrito em português? Porque Berlim em inglês ou em alemão é com N. Mas eu fiz em brasileiro. É sobre. Gente, eu esqueci de contar um negócio. Como que eu fiz pra acertar o tamanho da jaqueta, né? Porque eu não tinha a medida da pessoa que ia vestir, né? Que no caso, é um presente meu para a banda, né? Precisava ser uma jaqueta que coubesse nos 4. Mais ou menos. Eu sei que o Bill é mais alto, né? Acho que o Bill tem 1,93 de altura, os outros são um pouco menores, mas acho que o mais baixo é o Georg, que tem 1,78. Mas enfim, aí eu falei, bom, eu preciso, assim, pelo menos acertar mais ou menos o corpinho dele. E aí eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Eu preciso de um modelo pra poder medir. E aí eu virei pro boy e falei, boy, quanto que você tem de altura? Aí ele virou pra mim, 1,93. E aí eu fiquei, porque pelo menos assim, apesar do boy ser mais magro do que o Bill claramente, pelo menos as medidas de altura eu conseguia usar o corpinho dele pra fazer. E as medidas de largura eu sempre fazia tipo uma medida tipo maior do que a que ele usaria. Então eu usei o corpinho do boy
pra isso. A parte do feitio, então, eu tive que começar com a parte da modelagem. Eu comprei essas réguas pelo site da China e eu fui fazer a modelagem sozinha. Gente, assim, eu não tenho nenhuma noção de modelagem. Quer dizer, nenhuma noção também é mentira, né? Porque eu sou formada em moda. Mas assim, quando eu fiz minha faculdade, eu usei outro tipo de material pra fazer as modelagens. E eu não tinha esse material aqui, porque tá na casa da minha mãe, né? E aí, então eu comprei esse e eu tava com muito medo de, na hora de fazer a jaqueta, a modelagem não bater certo ou ficar uma modelagem mal feita, porque eu não sabia se isso daqui funcionava. Mas, spoiler, funciona, tá bom, meninas? Tudo bom. Então, a partir dessas réguas, eu fiz os moldes. Então, esse daqui é o molde da frente, né? Frente e verso. O molde das costas ficou meio caótico. Por quê? Porque de um lado eu ia ter que cortar essa parte toda ondulada e do outro lado eu cortei uma coisa reta. Pra juntar uma coisa na outra eu também comprei uma entretela, principalmente porque eu ia bordar depois isso tudo. Peraí, só um segundinho que eu vou tirar o gorro aqui pra visualizar melhor. Então essa parte do tecido colorido, ele vem mais ou menos até aqui. E aí o cetim, né, esse tecido de cetim, ele vem fazendo essas ondas. Também vou contar como que eu fiz essa parte da confecção. E pra começar a confecção mesmo, que aí quando eu comecei a modelagem e tudo mais, eu também já comecei a fazer o corte. Nisso, eu tinha acabado de mudar de casa e a minha colega de casa me arranjou uma máquina de costura. Gente, eu fiquei tão feliz esse dia, porque imagina, eu não tinha uma máquina de costura aqui. Como que eu ia fazer uma jaqueta sem ter uma máquina de costura pra fazer isso? Então eu ia ter que contratar uma pessoa pra fazer. E não só isso, eu ia ter que contratar uma pessoa que ia ter que fazer com eu do lado palpitando, porque eu ia ter que ficar do jeito que eu quero. E ai de você se não fizer do jeito que eu quero, eu ia ficar louca. Então assim, além de que isso ia sair muito mais caro, também ia ser uma dor de cabeça eu ter que ficar indo e voltando da casa da pessoa pra gente ficar fazendo a jaqueta. Então minha colega me arranjou essa máquina, acabou que no final das contas eu fiz a jaqueta sozinha. Então no início da confecção, a primeira coisa que eu fiz foi cortar as costas e colar na entretela, né? Eu vou colocar aqui alguns vídeos que eu fiz durante o processo pra vocês também visualizarem como que era durante o processo. Esse pet aqui, é claro que ele não era cravejado, né? Olha, eu fiz ele cravejado, essas pedrinhas foram coladas, né? Mas todas essas outras, que não são as vermelhas, foram individualmente costuradas. E aí você pensa, meu Deus, foram quantas pedras? Eu não faço a menor ideia, sabe? Mas eu fui costurando tudo. Ah, e detalhe também, eu devia contar os erros que eu cometi durante o processo aqui pra vocês não acharem que é tudo lindo e maravilhoso. Talvez eu deveria, né? Então vamos lá. Eu sabia que assim, eu tinha um zíper de 70 centímetros de frente. Na hora de fazer a modelagem, eu contei 70 centímetros, mas eu esqueci desse espaço daqui, do pescoço. Então quando eu fui cortar, eu cortei a jaqueta um pouco mais curta, sabe? Tipo, esses 5 centímetros daqui, eu cortei contando 70 centímetros a partir do ombro. E o zíper, ele começa aqui. Então, esses 5 centímetros eu acabei cortando a menos. E eu falei, gente, como que eu vou arrumar isso? Eu vou pôr um remendo embaixo, vai ficar estranho. E aí eu falei assim, eu vou pôr um remendo embaixo, mas eu vou fazer de um jeito que vai parecer que foi intencional desde o primeiro minuto. E é por isso, gente, que nessa parte aqui, ó, tem esses bordadinhos também com isso daqui é tipo uma fita de metal, que foi a mesma que eu usei pra bordar aqui no braço a frase real e honesto, que foi uma frase que eu falei que eu queria colocar como ênfase na jaqueta. Bom, gente, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como está a jaqueta neste momento, tá bom? Bom, eu já cortei tudo, eu já fiz os moldes, já cortei. Eu vou mostrar a parte da frente. Então vai ter uma parte da frente que é de cetim preta. Olha. O bolso, gente. O bolso eu tive que refazer, porque eu tinha feito ele muito pequeno. Eu vou pôr uma foto aqui de como que tava antes. Eu refiz ele inteiro. A parte de trás aqui, olha. O forro vai ser azul, por conta da parte de dentro também que vai ser azul. Pra combinar um pouco mais também com o outro lado da jaqueta, que é o lado colorido, né, meninas? Olha, esse é o lado colorido. Se vocês forem ver aqui pertinho, tem uma costura aqui. Ah, o lado colorido ele é inteiro na entretela, né, gente? Olha, inteiro, porque esse tecido aqui ele é muito molinho. E tipo, tem essa costura aqui... Porque eu meio que cortei o molde errado, mas a gente vai conseguir disfarçar isso daqui, ninguém vai nem perceber que isso aqui foi um erro, tá? Confia no processo. Eu vou mostrar agora a parte das costas, que é a parte mais especial e que também deu muito mais trabalho, né? Então, como a ideia era fazer umas ondas na parte das costas,
Então eu cortei o cetim, passei ele todo com isqueiro pra ele não ficar desfiando. Pus a entretela nas costas também pra juntar um lado no outro. Olha. E depois eu bordei as pedrinhas, então elas todas estão bordadas. Olha como que tá aqui. Olha, gente, não, tá bonito, vai, fala sério. Então aqui, essa parte das costas já tá, tipo, praticamente pronta. Agora, eu tenho o cos aqui, que vai ser a parte de baixo, onde vai ter o elástico. Tem o cos da parte colorida e da parte preta, que vai ser o cos branco. E as mangas, né? Então a manga do lado preto vai ser branca. Então, ela já tá bordada aqui também. Essa daqui é tipo aquelas fitinhas de metal, sabe? Olha. Então, isso daqui é uma das frases que fala na música, né? Real and honest. A parte de dentro. Não sei se tá dando pra ver. Tá focando, meninas? Tudo bom? Né? E a outra manga, sem muito mais coisa, porque ela já é muito brilhosa. Agora vamos juntar isso aqui tudo e depois a gente começa a gola. E também vou começar a fazer o punho, né? Que vai ser algo meio parecido com esse meu roupão aqui, que tá frio pra caramba, ó. E também a lapela do zíper. Vai ser sucesso. Olha a jaqueta, gente, como estamos. Aqui o zíper já tá alfinetado, né? Já coloquei o cos da manga, só falta fechar ele. Aqui também tá alfinetada a gola. Cos. O cos eu tô fazendo aqui costura por costura, que vai a parte aqui na parte de baixo, né? Aí agora eu vou começar a fazer aqui a parte do forro. Então aqui estão as duas mangas, aqui já também alfinetadinho, frente e costas. Então, primeiramente fiz as costas, eu fui fazer a frente, mas eu tinha que fazer os bolsos. Eu nunca, assim, não é que eu nunca tinha feito esse tipo de bolso, mas quando eu fiz, foi há muito tempo atrás, quando eu aprendi a costurar, quando eu tinha 18 anos, gente. Isso faz 9 anos, entendeu? Então, eu tinha já esquecido, precisei pegar na internet como que fazia, e eu não tinha muito tamanho de referência. Eu fiz o primeiro bolso e ele ficou muito pequeno. E aí eu falei, gente, ele tá pequeno pra eu passar minha mão, imagina a mão deles que é maior. Então, depois eu refiz todo o trabalho dos dois lados, tá? Porque eu fiz dos dois lados, costas, aí eu fiz a frente com os bolsos, os patches eu colei depois na frente. Depois eu juntei isso tudo, fiz a mesma coisa no forro, né? E o forro, tipo, na parte da manga, eu comprei esse outro tecido aqui, ele é um tecido de forro mesmo. Na verdade, esse tecido de dentro, ele não costuma ser utilizado pra forro. Ele é um tecido já, tipo, pra parte de fora, porque ele é bonito, né? Mas como eu queria que fosse uma jaqueta chique, queria que fosse chique, gente. Aí eu comprei o tecido, tão bonito quanto de fora, pra fazer a parte do corpo, que é a parte que aparece. Mas como a manga não aparece, não precisava de um tecido tão chique. Então, eu fiz a parte de dentro. O forro também tem um bolso aqui. Ele é um bolso bem grande, dá pra colocar bastante coisa. Os dois bolsos laterais também são grandes, são bolsos bons e realmente funcionais. Desse lado daqui, já no final, enfim, no final eu falo pro final, né? Aí na hora de juntar tudo isso, tipo assim, nessa parte de baixo tem um elástico, né? Só que esse elástico, geralmente, ele é colocado com uma máquina de costura que chama elastiqueira. Eu tenho essa máquina aqui? Não, eu fiz tudo isso numa máquina reta. Então, eu tive que fazer cada costura dessa individualmente. E detalhe, aqui eu costurei com linha preta. E desse outro lado eu costurei com linha branca. Então, todas essas costuras, elas acabam aqui no meio. Porque como eu fiz essa jaqueta meio a meio, né? Então, eu tinha que ficar trocando toda hora linha preta, linha branca, linha preta, linha branca, pra fazer um negócio, assim, bonito, né? E aí depois, o zíper. O zíper, eu peguei um zíper colorido, né? Ele é branco e colorido, então ele combina com os dois lados. E também o puxador dele, como vocês podem ver, gente, esses brincos aqui, na verdade, eu peguei uma argola que eu tinha em casa, mas eles eram chaveiros. Eu comprei esses chaveiros também por esse site de chinês, tipo Shopee ou Temu. E aí eu usei desses chaveiros pra fazer o puxador do zíper com o símbolo da banda. Tá vendo? Na manga também do lado colorido, eu fiz o meu símbolo, né? O A e o P, que é o mesmo que tem aqui na parte de dentro, também o A e o P. Gente, isso daqui também foi tudo costurado, tá? Assim, o escrito foi tudo bordado, a parte aqui da frente também tem bordados, olha. E também, esses bordados aqui também são costurados, como eu disse, só a parte das pedrinhas vermelhas que eram coladas, né? Olha, gente, a jaqueta tá assim.
Então, aqui esse lado já temos uma manga, tá vendo? Aqui falta dar um pouco de acabamento e botar o botão. Aqui, esse lado aqui do forro ficou muito comprido, eu tive que desfazer essa parte. Eu acho que ainda vou ter que cortar um pedaço, porque ainda tá maior do que aqui. Desse lado aqui tá bom. O cós eu preguei com alfinete por agora. Esse lado da manga ainda, assim, tá, eu costurei, só que ele ficou torto. Então, eu vou ter que fazer mais uma costura, tá alfinetado por dentro. Aqui a gola já tá pregada, eu vou alfinetar aqui, porque depois eu vou passar uma costura aqui pra ficar mais direitinho, né? E aí, a parte das costas, vamos ver. Tá assim. Estamos quase. Aí, a parte da gola aqui, tá vendo que vocês podem ver que tem esses botões. E pra não falar que eu fiz a jaqueta inteira, eu vou falar a verdade, gente. A única coisa que eu não fiz foi colocar esses botões. Por quê? Porque eu tenho tendinite nos dois braços e eu fui tentar fazer isso, primeira coisa. Eu nunca fiz, eu não sabia fazer. Segunda coisa, quando eu fui tentar fazer, na hora de furar o tecido, eu meio que me machuquei na tendinite, assim, realmente eu não tinha força pra fazer. Então eu pedi ajuda pro marido da minha amiga. Ele já teve confecção, então ele me ajudou, inclusive tem até vídeo dele pregando os negócios pra mim. Oi, amiga. Então aquela parte da gola, aqueles botões são pra pregar o gorro, mas eu vou falar um pouco do gorro antes de mostrar como que desprega o negócio. Então assim, o gorro, como ele fala das estrelas, que nós estamos abaixo das mesmas estrelas, eu tinha que fazer a parte assim cheia de estrelinha, tá vendo? Essas estrelas maiores, elas são estrelas com aqueles ganchinhos tipo de spike que você prega lá aqui, sabe? E essas outras menorzinhas também são costuradas. Assim como tem umas pedrinhas também aqui, ó, tipo, não sei se dá pra ver, que também são costuradas. Aqui tem o nome da música, como eu falei, When We Were Younger. Também toda essa parte aqui, ó, o fiozinho, tudo costurado. A parte de dentro é o mesmo forro da parte de fora. Esse tecido eu acabei comprando depois, porque como eu disse, esse tecido mais escuro era o tecido que ia ficar no gorro e também na parte de dentro. Mas aí como eu acabei mudando por conta que o tecido de lantejola não tinha uma qualidade muito boa, eu acabei comprando esse outro tecido pra fazer a parte de dentro da jaqueta, né? Então aqui vamos colocar aqui o gorro de volta, aqui. Então, são 5 botões, né? Então, temos esses 5 botões aqui. Aqui a gente também tem botão nas duas mangas. Inclusive a manga tem esse detalhe aqui, ó, pra ela ficar maiorzona assim. A manga por dentro. Olha, gente, meu pai teve fé. Temos aqui um zíper pregado. Temos aqui um cos pregado. Temos aqui a costura rebatida já. Desse lado não vai estar dando pra ver, porque é tudo preto. Aqui eu ainda vou ter que cortar essas linhazinhas que ficaram pra dentro. Aqui eu ainda não fiz o rebatido, nem do cos. Mas eu já tá na reta final. Depois, agora, depois de terminar os bordados tanto em cima quanto embaixo, né? Eu vou fazer uns bordados também na gola. E começar a fazer agora o capuz, aqui também precisa rebater a costura. E é isso. Hora de lavar a jaquetinha, meninas. Olha aqui. Vamos lá, minha mulher, minha mulher. Gente, vocês não estão entendendo a cor da água que saiu da jaqueta. Olha isso. Gente, isso aqui é branco, tá? A bacia aqui é branca.
esse daqui é meu projeto, gente. Foi muito difícil costurar isso daqui, não foi barato, foi bem caro, na verdade. Se vocês quiserem saber o preço, talvez eu pense se eu coloco o preço pra vocês verem. Eu também vou colocar aqui alguns vídeos pra vocês verem, tipo, tanto o fashion film que eu fiz, também eu fotografando o Moi na rua com a jaqueta, já que ele era meu modelo oficial, não é mesmo? Enfim, gente, comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa jaqueta, comenta também quais são os artistas que vocês gostariam que eu desenvolvesse uma coleção ou que eu desenvolvesse alguma peça inspirada. Comenta a sua música preferida do seu artista que você gostaria que isso acontecesse, quem sabe eu sou notada. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, assistam o vídeo anterior que eu conto a minha história com a banda e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!